Fala pessoal, vamos trocar uma ideia sobre a partida de ontem, né? O Corinthians infelizmente perdeu para o Platense por 2-0 em Itaquera. Última rodada da fase de grupos da Libertadores, o Corinthians já estava classificado, porém não conseguiu vencer a equipe do Platense, por mais que parecesse que era um jogo que não valia muita coisa. Na verdade tinha seu valor sim, pois o Corinthians, apesar de já estar classificado, o Corinthians ainda brigava para subir na classificação geral da competição. O Corinthians acaba a fase de grupos da Libertadores com 11 pontos e se tivesse vencido a equipe do Platense ontem chegaria aos 14. Eu acho que ficaria ali em terceiro na classificação geral. Eu não olhei como ficou a classificação geral, eu sei que o Flamengo terminou como líder, acho que com 16 pontos, e aí depois vinha o Rivadavia, e aí o Corinthians ficaria em terceiro se tivesse vencido ontem, né? Enfim, ontem eu não consegui, assim que o jogo acabou eu não consegui gravar, então estou gravando aqui agora de manhã para soltar isso aqui bem provavelmente agora de tarde. Então deixa o like aí, se inscreve, comenta aí o que você achou do jogo de ontem. Olha, vamos começar tirando o elefante da sala, né? Aquele lance de pênalti pro Corinthians, aquele pênalti em cima do Bidon, que o cara ele levanta o pé e o juiz ele marca no campo, e aí o VAR chama ele pra ele revisar, e ele vai lá e anula o pênalti. Olha, eu acho que foi falta, muito por conta do jogo perigoso, porque se esse lance acontece fora da área, eu tenho certeza que o juiz marcaria falta. Então se ele marcaria falta fora da área, ele deveria seguir o mesmo critério e marcar o pênalti. Porque o cara ele vai totalmente imprudente, ele levanta o pé, por mais que não acerte em cheio o Bidon, mas ele corre esse risco, sabe? E se essa falta é marcada fora da área, ela deveria ser marcada dentro da área também, né? Na minha opinião, foi muito pênalti. Tanto que o cara, quando ele recebe o amarelo, o jogador do Platense, ele só aceita, ele não reclama. Ele abaixa a cabeça, toma o amarelo e, sabe, como se ele soubesse que ele mereceu esse cartão amarelo por conta da falta. Então, mas aí o VAR manda revisar e o juiz anula o pênalti, né? Eu acho que mudaria alguma coisa se esse pênalti tivesse sido marcado e o Corinthians faz o gol. Olha, talvez, porque faltava alguns 2 minutos ainda, pode ser que com esse gol o Corinthians se encheria de esperança, o Corinthians se encheria de ímpeto, né? Corinthians talvez com esse gol de pênalti poderia buscar um empate, mas não sei, cara, não sei. Ontem o Corinthians o jogo todo não parecia que ia chegar, não ia fazer gol, né? Assim como não fez, né? Enquanto eu tava assistindo o jogo parecia que o Corinthians não ia conseguir diminuir. E foi o que aconteceu. Parecia que o Corinthians estava desinteressado, parecia que... Eu não sei, às vezes me dá a impressão que tem muitos jogos em que o elenco entra parecendo que tá de barriga cheia já, parece que não se importa muito com o jogo, parece que entra numa postura de salto alto. E isso já não é de hoje, isso aconteceu muito na época do Dorival, isso aconteceu com o Ramon Dias ainda como técnico. Isso é algo dos jogadores. Pelo menos é essa a impressão que dá, sabe? Muitos jogos que eles entram parecendo que vão ganhar sem se esforçar muito e muitas vezes isso não acontece. Ontem, o que mais irritou no jogo de ontem foi a postura. Eu falei, acho que no jogo... Eu falei no vídeo das oitavas de final da Copa do Brasil, inclusive, que o Corinthians perdeu para o Inter, né, no Brasileirão desse ano, que o Corinthians vai enfrentar o Inter, caso você não saiba, nas oitavas da Copa do Brasil. Mas aí eu tava falando, olha, quando for enfrentar o Inter na Copa do Brasil, vai ser um jogo diferente, pois a postura, creio eu, que o Corinthians vai ter outra postura do jogo que teve contra o Inter no Brasileiro. Pois naquele momento em que o Corinthians enfrentou o Inter no Brasileirão, o time do Dorival já estava esboçando um desgaste gigantesco, né? Todo mundo percebia. Menos a diretoria do Corinthians que segurou o Dorival até ficar insustentável. E no vídeo das oitavas da Copa do Brasil, eu falei o seguinte: o problema muitas vezes não é perder. O problema é como perde. Se o Corinthians hoje tivesse perdido, perdesse de 2-0, mas porque tentou ir pra cima e no contra-ataque o Platense matou o jogo, tudo bem. Se o Corinthians tivesse esboçado criar a chance, se o Corinthians tivesse amassado os caras, tomou 2 gols, sei lá, um gol no contra-ataque, o outro de bola aérea, beleza, cara, perder faz parte, perder é algo natural do esporte. O que não pode é você perder do jeito que perdeu ontem, com uma postura totalmente ruim. O Corinthians ontem demonstrou, como eu disse, que não estava se importando com o jogo, sabe? E tanto que o Platense não precisou se esforçar muito. Foram 2 erros individuais que custaram a vitória pro Corinthians. Apesar do Hugo ter feito boas defesas no jogo ontem, né? O Platense não fez um grande jogo.
Platense não precisou jogar, até porque o gol sai com 20 minutos, num pênalti onde o Hugo erra, né? A bola vem cruzada na área e todo mundo sabe, seja na base, seja na várzea, seja no futebol profissional, a gente sabe que bola na pequena área é do goleiro. O Hugo ele sai totalmente errado, e aí o Garro no susto ele fecha o olho, o braço está aberto e a bola bate na mão dele. Isso não tira a culpa do Garro, tá? Ele tá errado, ele tinha que estar com o olho aberto para ver onde a bola vai. E aí a bola bate na mão do Garro, o VAR chama o juiz, e aí o juiz marca o pênalti. E aí com 20 minutos o Platense abre o placar, e aí a proposta dos caras era essa, fazer o gol e retrancar. E foi isso que o Platense fez o jogo todo. No primeiro tempo, a equipe do Corinthians não conseguiu criar muitas chances, né? Acho que a melhor chance que a gente teve foi um chute do Memphis, que foi meio mascado, um chute mascado do Memphis que o goleiro pega tranquilamente. Teve uma cabeçada do Gustavo Henrique que foi pra fora, mas só isso também. E ainda sobre o primeiro tempo, a equipe do Corinthians foi com um time consideravelmente titular, né? Foi Hugo Souza, Mateuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique e o Bidu. Meio campo foi Alan Ranieri, Bidon, Garro. E na frente, Depay e o Yuri. Vou ser sincero, tá? Eu achei que Alan e Ranieri seria uma boa, os dois titulares ontem, porque eu pensei, pô, já que o Corinthians vai com Bidon, Garro, Yuri e Memphis, seria bom ter dois volantes que marcam. Mas, infelizmente, não foi o que aconteceu. Ontem o Platense abdicou de jogar, o Platense ficou retrancado. E acho que a escolha de Ranieri e Alan não foi uma boa escolha, porque são dois volantes com características bem parecidas, e quem estava mais como primeiro volante era o Alan. E o Ranieri estava saindo mais pro jogo. E isso eu acho que isso não é uma boa opção. Eu não acho que seja uma boa opção você deixar o Ranieri como esse cara que sai mais, esse cara que vai ajudar na construção, pois a gente sabe que o Ranieri tecnicamente ele não agrega tanto quanto ele defensivamente. Acho que poderia ter ido com o André ontem ou com o próprio Carrilho, não sei. Mas parece que Alan e Ranieri não podem jogar juntos. E um primeiro tempo ruim do Corinthians, né? O Diniz ele volta pro segundo tempo já mexendo. Sai o Memphis e o Ranieri, e entra o Zacarias Labiad e o Caio César, dois jogadores que entraram bem, podem até mesmo entrar no time titular, pois ontem não foi um bom jogo do Garro de novo, né? Acho que o Zacarias pode sim assumir essa titularidade já contra o Grêmio, quem sabe. E eles foram os dois melhores, com destaque pro Caio César. Acho que o Caio César entrou melhor até que o Zacarias. Como vocês veem nos últimos vídeos, eu elogio bastante o Caio César, porque eu acho ele um bom jogador. Ele é um jogador que vai pra cima, que rabisca. Ontem, praticamente no segundo tempo, ele entrou e foi ele sozinho, né? E no segundo tempo não aconteceu muita coisa. No segundo tempo o Corinthians ainda tentando furar essa defesa do Platense, mas não conseguia. Seja com os dribles do Caio César, seja com inversão de bola, não estava funcionando. Ontem parecia que o Corinthians ia ficar a noite toda trocando passe, mas não ia conseguir furar a defesa. E teve um lance lá que o Yuri Alberto reclamou de pênalti, mas ele só perdeu o gol mesmo, tipo, passou o replay do lance, só mostrou ele cabeceando para fora. E mais um jogo apagado do Yuri Alberto, né? O Platense se fechou e não deu para ele o que ele gosta, que é aquele espaço para ele poder correr. E como o time ontem não estava conseguindo criar muitas chances, ontem o Yuri Alberto passou mais uma partida apagada. Acho que saiu vaiado, se não me engano. Na hora que vaiaram, eu não sabia se estavam vaiando o Yuri Alberto ou se estavam vaiando o Pedro Raul, ou se vaiaram o Alan. Tenho quase certeza que essa vaia foi pra ele, ou por conta da partida horrível que ele fez de novo, ou por causa que ele saiu lentamente, mas enfim. Ele não tá bem, ele já deu aquela fala problemática contra o Barra, falando, olha, quero sair, que não sei o que. E eu disse no vídeo que eu comentei essa fala dele, eu falei, olha, agora que ele disse isso, né, timing totalmente errado dele, muito burro pra caralho. Agora que ele falou isso, vai virar contra ele. Agora, tudo que ele fizer de errado, a torcida vai olhar pra ele e vai falar, também, você tá querendo sair, né, amigão? Não tá pensando mais no Corinthians, não tá focado no time. E dito e feito, né? Ontem mais um jogo ruim do Yuri Alberto e a torcida vaiou, a torcida pegou no pé e com razão. Não pode se passar pano pro Yuri Alberto mais. A torcida do Corinthians cansou de passar pano para as chances perdidas do Yuri Alberto. Finalmente a torcida está começando a bater mais no Yuri Alberto, cara. Porque por mais que ele tenha sido... Por mais que em 2023 todo mundo pegava no pé dele, tanto que o cara virou meme, mas muitas vezes a torcida do Corinthians defendia o Yuri Alberto. Não sei por quê. Talvez por ele ser bonitinho, talvez por ele ser italiano, eu não sei.
Mas finalmente a torcida tá começando a pegar mais no pé dele, cara. Principalmente no estádio. Porque o Yuri Alberto perde muitas chances. Muitas chances. Muitas chances. Pode ficar assim, cara. Não pode passar despercebido as chances que ele perde. Diversas vezes a gente perde ponto porque o senhor Yuri Alberto perde gols inacreditáveis. No Brasileirão mesmo, o Corinthians empatou 0x0 com o Palmeiras naquele jogo com 2 a menos. A gente podia ter ganhado se não fosse o Yuri Alberto, né? O pessoal pode falar, ah não, mas foi ele que fez a pressão, foi ele que roubou a bola, que não sei o que, mas cara, não pode perder um gol daquele. Ou você fazia o passe pro Kaique, ou você, sei lá, tentava uma finalização melhor, porque ele chuta em cima do Carlos Miguel. E se você for olhar, em diversos outros jogos a gente deixou de ganhar 3 pontos por conta do Yuri Alberto perder gols inacreditáveis. Então, eu já vejo a saída do Yuri Alberto com bons olhos, tanto financeiramente quanto esportivamente. Se a gente conseguir achar um centroavante melhor, um centroavante decente, cara, vá com Deus. Enfim, aí substituições ainda, teve mais 3 substituições, o Diniz ainda fez mais 3 substituições que não mudaram muita coisa, né? Ele tira o Alan e põe o Carrilho, e aí mais pro final do jogo ele tira o Yuri e o Garro e ele põe o Lingard e o Pedro Raul, né? Pedro Raul, ele tem uma chance, ele tem uma boa chance, o Mateuzinho cruza uma bola boa pro Pedro Raul, que cabeceia fraco e o goleiro pega tranquilamente. Destacar que nas transmissões, o pessoal, quando o Pedro Raul vai entrar, o pessoal fala, não, mas o Pedro Raul vai entrar pra ser esse cabeceador, pra ser esse homem pra ser esse cara da bola aérea. Cara, isso é uma das maiores mentiras da história do futebol. O Pedro Raul, ele não é esse cara de bola aérea. O Pedro Raul, ele não é esse tipo de jogador. O Pedro Raul, eu não sei nem se é jogador, pra começar. Porque, cara, ele não acerta nada. Ele não acerta o tempo de bola, ele não se posiciona bem, ele não vai bem no pivô, quando ele tem a chance, ele teve uma boa chance para poder fazer o 2x1 e ele cabeceia fraco, né? Pra você ter ideia, o nosso melhor centroavante é o Gustavo Henrique, cara. Aí você tem no seu time o Yuri Alberto, que não tá bem como titular. Aí você tem o reserva dele sendo o Pedro Raul. E aí eu me pergunto, cara, o que o Guinegão precisa fazer pra ter chance? O que o Guinegão fez que ele tá no cativeiro, tá ligado? O que fizeram com o Guinegão? Tudo bem que esse ano o Guinegão não tava bem também, mas porra, entre Pedro Raul e Yuri Alberto nessa má fase, vamos testar o Guinegão, cara. Vamos testar o Guinegão. Talvez até muda um pouco a característica, né? Pois o Guinegão ele tem uma característica mais parecida com a do Yuri Alberto. Não 9-9 igual o Pedro Raul, ele tem uma característica que ele sai um pouco mais da área, pô. Vamos testar mais o Guinegão? Não sei, né? Eu não sei se ele tá ficando fora dos relacionados por opção técnica, ou se é porque tem muita gente, mas pro cara ser preterido pelo Pedro Raul, alguma coisa ele não tá fazendo certo. O Pedro Raul deve ser um leão de treino do cacete, ou o Guinegão deve treinar numa perna desgraçada, porque, cara, é impossível, cara. Cara, eu não sei, eu não sei como o Guinegão não consegue tomar o espaço do Pedro Raul nesse time do Corinthians, porque o Pedro Raul é um zero. O Pedro Raul não agrega em nada pro time do Corinthians. Mas enfim, acho que é isso sobre o jogo. Calma aí, eu tenho que falar sobre o Hugo Souza de novo, né? Eu esqueci de falar do segundo gol. O segundo gol do Platense acontece no segundo tempo. Eu esqueci a minutagem. Mas enfim, acontece no segundo tempo. Um erro de saída de bola do Hugo, né? Não é nem saída de bola, porque é um lance em que o Mateuzinho ele recua pro Hugo. Provavelmente pro Hugo dar um bicão pra frente. Todo mundo que jogou bola sabe. Quando essa bola vem aqui pro goleiro, principalmente goleiro. Caso vocês não saibam, eu joguei muito tempo no gol e eu tenho lugar de fala. Quando essa bola vem, cara, ou você tenta virar o pé pro jogador mais próximo de você, pelo menos quando eu jogava no gol, tô me sentindo um jogador comentarista. Quando eu jogava, não sei o que. Enfim, quando eu jogo no gol, quando essa bola vem recuada pra mim, o melhor é ou você dá um bicão pra frente, ou você tenta virar o corpo pra achar alguém do outro lado. E o Hugo podia ter feito isso. Né? Por mais que o Platense estivesse, acho que foi um dos poucos momentos em que o Platense avança a sua marcação, né, para fazer essa pressão no Hugo, acho que dava tempo dele virar o corpo e tocar no Gustavo Henrique, que era a opção mais perto dele, ou então era só ele mandar um bicão pra frente. Ele já faz isso todo jogo o Hugo dá bicão pra frente e erra, tá ligado? Mas enfim, ele toca no pé do jogador do Platense, que faz um bonito gol, encobre o Hugo. E, cara, eu não sei se o Hugo tá mal porque ele tá deslumbrado porque quer ir pra Europa, se ele tá abalado com a não convocação pra Copa. Mas, Hugo, vamos voltar pra realidade, né, amigo? Vamos acordar porque se você continuar jogando assim, você não vai pra Copa nem de 2030. Nem pra 2030 você vai se continuar do jeito que tá. Tudo bem que ontem ele fez boas defesas,
né? Contra o Botafogo ele já tinha ido mal, por mais que no vídeo do pós-jogo contra o Botafogo eu falei, olha, eu acho que o Hugo ele erra só no primeiro gol, porque o segundo foi um chute indefensável. Ontem ele erra nos dois gols. No lance do pênalti ele sai todo errado, ele erra no lance do pênalti do Platense ontem, e o segundo gol ele entrega pros caras, né? E como eu disse, o Platense não precisou se esforçar para ganhar do Corinthians ontem. O Platense não precisou se esforçar. O Corinthians entregou 2 gols pro Platense. E, cara, o Hugo precisa acordar, porque ele tá nitidamente aéreo, sabe? Eu não sei se ele tá abalado porque não foi convocado, se ele quer ir pra Europa e tá deslumbrado igual o nosso centroavante italiano. Mas, cara, precisamos que você volte. Você é uma peça importante pro Corinthians e, cara, eu preciso que você, né, a torcida, nós precisamos que você volte a ser o Hugo que você era ano passado, em 2024. Porque 2026 do Hugo, apesar de terem bons jogos, muitas vezes ele está sendo muito abaixo do Hugo que a gente viu ano passado, em 2024. Então, por favor, Hugo, vamos acordar, né? Talvez com a chegada de algum goleiro assim, para disputar a posição com ele acorde, né? Não fique tão acomodado. Segundo algumas notícias, o Corinthians está interessado no Matheus Magalhães, se eu não me engano é esse o nome dele, goleiro do Estrela Vermelha. E ele seria uma das contratações para esse meio do ano. Creio que seja uma boa para pôr uma sombra no Hugo para ver se ele acorda, cara. Porque talvez só com o Cauê e com o Felipe Longo ele tá se sentindo acomodado na posição. Mas enfim, é isso, né? Bem, acho que é isso, né? Dá like aí se você gostou do que eu falei aqui. Se você discorda de alguma coisa, sinta-se livre para comentar aí. Se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações para não perder os próximos vídeos. Vai na Focus Sports, link na descrição, e garante sua camisa de time, seja do Corinthians, time europeu ou seleção. É nóis.